Pátria do Evangelho, o canal que divulga o Espiritismo com muito carinho, muito amor para você que nos acompanha. Vamos falar um pouquinho sobre se fosse um homem de bem, teria morrido. E a lição ela se desenvolve então sobre isso, sobre esse tema. Depois eu vou colocar para você a lição ao final e você vai tirar também as suas conclusões. Mas primeiro eu vou falar sobre isso agora. A morte chega mais cedo para quem é bom? O que é então um projeto de encarnação? Quando o homem desce à Terra, ele desce para cumprir um projeto. Atentando para que eu estou falando dos projetos que serão realizados na área do bem, na área da fraternidade, na área de construção do melhor para o espírito e do melhor para a humanidade. Então, o espírito que desce com essa intenção, ele vai descer para trazer, então, a sua contribuição para esse trabalho de iluminação dele e das pessoas que o cercam. Então, essa missão, ela vai ter quantos anos? Primeiro, vamos considerar que o ser humano é um ser muito sensível. Se eu sair na rua agora, tropeçar no meio-fio, bater com a cabeça na quina, eu posso desencarnar na hora. Então o homem ele é muito sensível para poder estar vivo e não morrer a qualquer momento. Então somos suscetíveis disso. Isso pode acontecer. Mas o trabalho realizado pelo espírito aqui na Terra, quando ele é bem direcionado, quando ele desce aqui para cumprir uma missão, ele tem um tempo, né? E quando termina esse tempo, a espiritualidade vai avaliar se ele cumpriu a sua missão e se já tem condição de retornar para a pátria espiritual, né? Então a missão ela pode ser mais breve se o que ela viesse fazer aqui poder ser feito em menos tempo, em tempo menor, né? Agora, se for uma missão longa, eu tenho visto aí, por exemplo, a missão de Chico Xavier no Espiritismo, que ele viveu muitos anos, né? Me parece que foram 92 anos, não sei. E temos também o Divaldo Franco, já está há muitos anos aqui na Terra, para um ser humano, né? Que vive trabalhando, servindo a humanidade, a sociedade, ele já viveu bastante e, né, ainda está aí conosco. Então, qual que seria a missão mais longa, se fosse o caso? Aquela missão que envolve tempo, que envolve pessoas, limites, né, às vezes difíceis de ser transpostos, que envolve caracteres mais agressivos, talvez, na questão do que o espírito vai vencer aqui. Por exemplo, alguém que vai vir aqui à Terra para montar escolas, para montar trabalhos espirituais, para prosseguir em tarefas que já foram deixadas em andamento por outros espíritos. Às vezes esses espíritos têm uma missão longa aqui na Terra. Então, precisamos entender que um dia esse procedimento, né, esse processo vai terminar. A pessoa que morreu, independente dela ser boa ou má, ela estava cumprindo alguma coisa aqui na Terra. Deus permitiu que ela ficasse aqui e fosse embora talvez mais cedo. A necessidade de terminar o processo de aprendizado também, ela é muito interessante, muito importante para nós. O que nós viemos aprender aqui? Né? Se nós viemos aqui para aprender algo que vai nos edificar bastante, vai fazer a gente crescer como pessoa, como espírito, né? Se vamos aprender aqui na questão da arte, por exemplo, às vezes o espírito precisa de muito tempo para isso. E, pelo contrário, muitos espíritos já descem aqui com a missão de ficar aqui pouco tempo, né? Alguns anos ele já cumpre aqui aquilo que ele veio para cumprir. Tem famílias que têm que valorizar a vida, têm que valorizar
algumas coisas, aí algum espírito desce e fica aqui, por exemplo, por 8 anos, 10 anos e desencarna, para que aquela família possa acordar para a questão de espiritualidade. Isso muitas vezes, né, e outros tipos de despertamentos que precisam ser feitos, os espíritos às vezes vêm por pouco tempo. Mas a morte, então, se ela vai chegar mais cedo para essas pessoas, não é porque ela talvez não fosse tão boa, né? Mas é porque ela tinha que cumprir aqui uma missão. Alguns espíritos cumprem isso e vão embora, né? Bem mais cedo do que outros. Então, a necessidade, às vezes, de reciclagem na própria existência. O espírito está aqui e depois de um tempo ele precisa dar uma melhorada, uma reciclada na sua existência. Ele chega em determinado período, às vezes sofre uma doença difícil de ser vencida e termina que ele vence aquela doença. Eu, por exemplo, tive Covid, né? E aí depois que eu melhorei, eu fui informado de que tinha ganho uma sobrevida por mais algum tempo aqui no planeta Terra, na questão aqui do mundo material. Por quê? Talvez para fazer uma reciclagem da minha existência, dar uma melhorada, e isso tudo é preciso levar em consideração. E tem aquela história que vocês conhecem dos espíritos, né? Que aquela figura de linguagem que está lá no Velho Testamento dos anjos decaídos. Lembra-se disso? Então, muitos espíritos descem aqui na Terra para serem limpos de determinadas energias ruins, negativas, com as quais eles se envolveram, e às vezes uma vida aqui na Terra de dificuldade, às vezes uma vida onde ele vai enfrentar algum tipo de doença, algum tipo de fatalidade, vai limpar ele dessas dificuldades, né, dessas energias ruins. E são espíritos muitas vezes envolvidos com o mal, envolvidos com a ignorância, né, com a prática de atos que vão prejudicar outras pessoas. E eles descem aqui e nessas encarnações onde eles vêm para sofrer, né, muitas vezes pelo mal que fizeram, eles passam aqui por uns bocadinhos de sofrimento muito grande, né? E aí eles voltam melhores para o plano espiritual. Tem isso também. Algumas pessoas vencem as suas missões, os seus trajetos aqui mais cedo. E aí é dada a elas a oportunidade ou de ficarem mais tempo ou de desencarnarem, né? Temos isso acontecer em muitas experiências de quase morte, que as pessoas dizem que é dada a ela então a oportunidade de voltar ou de continuar lá no plano em que já estão. E muitas pessoas escolhem voltar. Elas acordam no hospital e aí, a partir dali, elas têm uma vida diferente, onde elas tomam decisões diferentes da que tomariam antes. Os espíritos, eles têm o seu tempo para cumprir aqui e muitas vezes nesse tempo em que elas estão aqui, elas vêm para cumprir, ou seja, para colocar em prática determinados sonhos que aquele espírito tem. Vamos entender, por exemplo, a missão de Eurípides Barçanufo, por exemplo, que veio à Terra e em poucos anos ele deixou uma escola e deixou uma inúmera gama, né, de espíritos, de discípulos que continuaram o seu trabalho. E ele, me parece que com 38 anos, ele desencarnou, né? Não sei se a idade foi essa mesmo, então só uma, estou me lembrando aqui. Abraçando, então, muitas vezes os espíritos mais responsabilidade aqui na Terra, né, eles vêm para cumprir determinada missão e aí abraçam ainda mais responsabilidades. Nesse caso, muitas vezes os espíritos superiores dão a esta pessoa uma sobrevida maior. Então, aquela pessoa que trabalha, que realmente quer progredir, quer crescer, muitas vezes permanece aqui por muitos e muitos anos, para poder vencer essas etapas, para vencer esse trabalho, né? Agora, tem aquelas pessoas que vêm aqui no mundo e querem viver só para respirar mesmo, né? Estão aqui, não estão nem aí com nada,
vivem como fosse um vegetal, né? Que só recebe a luz do sol e continua vivendo sem saber por quê. Então, essas pessoas, se bem que o vegetal sabe porque ele quer viver, né? Que está sempre subindo em direção à luz, né? E então essas pessoas, às vezes, elas têm interrompida a vida, né? Elas são retiradas. Deus, assim, de maneira figurada, né? Ele dá uma olhada lá de cima, olha aqui embaixo, eu vou ver ali o Joãozinho ali. Ah, Joãozinho não faz nada, Joãozinho não trabalha, Joãozinho não, só fica dando prejuízo para os outros, ou está ali à toa, né? Não progride espiritualmente. Aí eu vou trazer ele para cá, quem sabe aqui, noutra posição, ele melhora. Né? E a pessoa então desencarna. Né? Às vezes ela chega do outro lado e até surpresa, nossa, tão novo eu desencarnei, por quê, né? E aí ele é informado que ele tem é, algumas necessidades que precisam ser supridas e que não poderiam ser feitas aqui no nosso mundo, né? Ninguém quer morrer, né? Mas às vezes Deus leva a gente para o outro lado porque aqui a nossa missão deixou de ser cumprida, deixei de fazer, né? E tem também aquele espírito que ganha a sobrevida, aquilo que eu acabei de falar agora há pouco, que há espíritos que cumprem a sua missão aqui e ele recebe uma nova missão, um novo trabalho. E aí ele recebe mais alguns anos de vida. Parece que o Divaldo Franco diz que em certo momento da vida dele, ele recebeu a sobrevida para ficar mais tempo aqui conosco, porque ele teria cumprido já toda a missão dele e ali ele precisava até voltar para o plano espiritual, mas deram a ele uma chance de continuar por aqui. Pode acontecer também, né? E há aquelas pessoas que estão perdidas na encarnação. Elas tinham uma determinada missão no plano espiritual para que quando descessem aqui na Terra, elas fossem cumprir essa missão. Mas essas pessoas, elas infelizmente deixaram de cumprir a sua missão. Ficaram aqui perdidas, assim, né? Abandonaram as suas ocupações, as suas necessidades, passaram a viver uma vida mais jogada, sem nada importante para querer fazer. E aí pessoas também que não têm realmente essa busca, né, de algo importante para fazer. Então são pessoas que podem desencarnar a qualquer momento, porque se de repente a espiritualidade achar que precisa de dar um arranco nela, dar um chega para que ela comece a progredir, comece a crescer, e for preciso que isso seja feito na espiritualidade, ela é levada, né? A pessoa, ela não assumiu, né, aqui na Terra as responsabilidades dela. E tem aquelas pessoas que vivem somente para prazeres, elas querem comer, beber, dormir bastante, né? Ter prazeres na vida, e às vezes elas exageram na questão do vício. Então tudo isso influencia se a pessoa vai ficar mais tempo aqui ou menos tempo, né? E não podemos esquecer de pessoas que vivem equilibradamente, comem bem, mas não passam do necessário, dormem o necessário, trabalham o necessário, sempre dentro do equilíbrio. São pessoas que poderão ter uma sobrevida maior aqui no planeta, poderão viver por mais anos. Mas essas pessoas, às vezes, pode acontecer de serem chamadas para a espiritualidade para cumprir alguma missão, né, e elas desencarnam, mas a maioria delas vivem mais e vivem bem, né? E aquelas pessoas que abandonam trabalhos espirituais. Muita gente pensa assim, eu não vou deixar de ir ao centro espírita porque eu tenho uma missão para cumprir ali. Gente, missão mesmo é criar a família, melhorar as coisas ao nosso redor, melhorar o mundo e trabalhar sempre. Essa é a nossa missão. Agora, existem trabalhos espirituais com os quais nós fizemos compromisso no plano espiritual. E nesse compromisso, nós afirmamos para a espiritualidade que iríamos ficar até o fim. Por que a gente abandona os trabalhos espirituais? E no caso do trabalho espírita, muitas pessoas abandonam porque elas têm uma querência com alguém lá.
porque alguém lá não pensa como ela às vezes se sentiu melindrosa, né? Se sentiu magoada com alguém, e aí as pessoas confundem ir ao centro espírita, né, ou a sua igreja, se você tem a sua igreja, e as pessoas confundem, elas acham que elas estão servindo as pessoas lá, ou centro espírita, ou qualquer outra congregação religiosa, as pessoas vão lá para servir a Deus, para servir, no caso de cristãs, a Jesus, e não as pessoas que estão lá. Então não podemos abandonar um trabalho espiritual simplesmente porque nós não concordamos com as pessoas que estão lá. Nós vamos talvez buscar outro trabalho equivalente em outro local, mas nunca abandonar. Né? Muita gente fala assim, eu posso estudar o Espiritismo em casa, eu posso fazer tudo em casa, pela internet, e não preciso de ir ao centro espírita. Olha, gente, se nós pensássemos assim, fecharíamos as portas das escolas, né? E as escolas seriam todas em casa, a gente ia ver tudo pela internet. Mas não, as escolas são para receber seres humanos, é para dar e receber calor humano, por isso que elas existem. E nós temos esse trabalho, muitas vezes, de enfrentar os melindres e as dificuldades humanas, para aprendermos a conviver uns com os outros. Né? Bom, e para terminar o nosso tema, que falar daquele prisioneiro que quer liberdade. Quem está aqui na Terra, nesse corpo, olha, para caminhar é um corpo pesado, a gente sente dores, a gente sente fome, sede, frio, né? Calor, são sensações térmicas, né? Às vezes do clima que faz a gente sofrer, são sensações de dor e de sofrimento devido à questão do corpo. Então muita coisa nos faz sofrer muito aqui neste mundo. A gente é pesado, não se desloca de forma como os espíritos deslocam de lugar para outro, né? Nós para nos deslocarmos ou andando ou utilizando de equipamentos para a gente andar mais rápido. Então nós estamos numa prisão, como se tivesse como aquele prisioneiro que carrega uma bola de chumbo, né, ou de ferro amarrada nos pés, né, aprisionado pelos pés, então ele vai poder andar pouco. É aqui no mundo. Por exemplo, se eu quiser sair daqui da minha cidade para chegar à cidade de São Paulo, que é bem longe, né, daqui deve dar aí os seus 800 quilômetros, eu acredito, mais ou menos, né? E você imagina, se eu tenho que ir de carro, eu tenho que ir ou caminhando ou montado em alguma coisa, mas vai demorar. De carro, teria o equipamento, né, mecânico, né? Eu chegaria mais rápido, ou de avião, mas eu não posso ir na velocidade do pensamento, como vão os espíritos superiores, ou volitando, mesmo que de forma mais lenta, como vão os espíritos mais ou menos ditos normais no plano espiritual. Vou ter peso do corpo. Então, gente, desencarnar é uma espécie de sair da prisão, de entrar em liberdade espiritual. E muitas vezes o prisioneiro quer essa liberdade, ele quer ir embora, né? O pássaro cativo quer sair da gaiola. Então, nesse sentido, às vezes a gente vê uma pessoa boa desencarnar e uma pessoa que não é tão boa continuar aqui no mundo. Porque às vezes Deus dá liberdade ao pássaro que já aprendeu a cantar, né? Que já aprendeu a sua lição, que precisa buscar outros ares. E nesse sentido, então, talvez a lição a seguir é que vai falar sobre isso. Beleza? Fica aí com a lição e depois, então, a gente encerra o nosso trabalho e você vai fazer as suas conjecturas, né? Você vai fazer aí a sua meditação a respeito. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Falando de um homem mau, que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois, com efeito, muito a miúde sucede dar Deus a um espírito de progresso, ainda incipiente, prova mais longa, do que a um bom, que por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ter tão curta, quanto possível, a sua aprovação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma,
não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes fosse este. Enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua. Por que, então, haveríeis de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la, e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que diríeis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade um que a esta não tivesse direito? Ficais sabendo que a verdadeira liberdade, para o espírito, consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não o apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair, pelo pensamento, da vossa acanhada esfera, e, à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente, no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Fenelon. Agradeço de coração. Não esqueçam de fazer inscrição no nosso canal, né? E divulgar o nosso trabalho. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe e ilumine.